bem-vindos e bem-vindas ao canal da Casa Terrária. Como a gente comentou no vídeo anterior, a gente vai dar continuidade agora para aquela conversa maravilhosa com o Daniel Fonseca, né? Para a gente continuar aí entender um pouco os conceitos de permacultura, bioconstrução e toda essa fonte de informações que o Daniel tem para a gente. Vamos lá, vamos continuar a conversa. E eu também queria que você falasse um pouco do tratamento de águas que você faz aí. Você também tem toda uma gestão das águas, né? Águas cinzas né? Tem sistemas de biodigestores. Conta para a gente como você enfrentou esse lado. Então, quando você está falando de saneamento, né, de água, né, de tratamento de água de esgoto, basicamente você tem uma separação entre o que se chama águas negra, né, e água cinza. A água negra é aquela que vem da descarga da privada, com fezes humanas, né? Então, uma maneira de você já uma das opções, né, de você utilizar para que você não precise fazer do tratamento, vamos dizer, de água negra, você não vai ter água negra, é você ter um banheiro seco, entendeu? Onde você tem todo um sistema, não vou entrar muito em detalhes não, né, porque senão a gente fica muito comprido, mas basicamente você você não joga água, né, não é uma descarga, você faz, quando você utiliza o banheiro, depois que você, né, a pessoa fez a necessidade dela, você cobre com material orgânico, normalmente é um pó de serragem, né, uma palha de madeira, você acumula e daquilo depois é o banheiro seco, aquilo depois é transferido, ele vai, na verdade, até virar composto. Então, daí você não teria água negra. Quando você tem água negra, água de descarga, daí você tem que ter um tratamento, tem algumas técnicas. Aqui que eu uso aqui é um sistema que eu estudei, um manual da Embrapa, que mostra como você faz um biodigestor, né? Você utiliza 3 caixas d'água, as 2 primeiras caixas d'água, né, elas estão em sequência, as 2 primeiras caixas d'água elas são seladas, então você não tem entrada de oxigênio de ar ali. Então, você tem uma biodigestão, né, da matéria orgânica através de um processo anaeróbico, né, sem o ar. E na terceira caixa d'água, depois você já vê que a água que passou por essas 2 caixas d'água, ela já está saindo na terceira, ela já está um líquido que já não né, ele já não tem matéria orgânica sólida ali, ele está um líquido mais transparente, o odor não é mais um odor de esgoto, inclusive você pode utilizar esse líquido também como biofertilizante para por exemplo, para plantas iguais assim, frutíferas, né, árvores. Você não vai lá regar sua horta de alface com essa água, mas pomar, né, algumas plantas você pode utilizar como biofertilizante. Então, esse é o sistema de tratamento de água negra que eu uso aqui, esse biodigestor, e esse projeto eu fiz exclusivo, seguindo o manual da Embrapa. Já o tratamento da água cinza é a água que sai da pia, vamos dizer, da cozinha, né? Que daí tem sabão, detergente, essas coisas, da pia do banheiro, né? Que você também tem sabão, pasta de dente, essas coisas, e do chuveiro, que você toma banho. Então, essa seria a água cinza. Esse tratamento é feito através o sistema que eu usei aqui é um círculo de bananeira. Você faz, né, um buraco aonde você daí deixa uma borda, você planta os pés de banana. Eu também utilizo muito uma planta chamada vetiver, que ela tem uma cara. Para mim, o vetiver, assim, eu uso aqui para umas 5 funções diferentes, né? Então, uma delas, por causa do sistema de enraizamento dela ser muito profundo e vertical, você faz o plantio dessas plantas, né, da banana, do vetiver, outras espécies, em círculo. Daí você vai ter ali um poço no meio, né, desse círculo, aonde você já também, inicialmente, você põe matéria orgânica lá, como restos de madeira, folha, coisas aí, né, quando você roça aí um pasto, um mato aqui, aquela madeira que já está ali meio que decompondo, ali tudo vai ali dentro. E essa água cinza, ela é jogada ali. Então, o que faz daí o processo de filtragem dessa água antes, em vez dela ser jogada, né, você tem um cano e ela ser jogada direto no córrego, que estaria causando contaminação,
você tem essa água sendo filtrada pela raiz das plantas, e daí ela naturalmente ela vai sendo dispersada ali dentro, né, daquele ambiente mesmo, já sem os contaminantes, né, sem os poluentes. Então, é basicamente esses dois sistemas aí que eu utilizo aqui. Mas existem técnicas diferentes também, bacias de evapotranspiração, né? O pessoal pode dar uma pesquisada aí. Bacana. Não, e eu, assim, é impressionante como, quando a gente observa, né, essas alternativas, a gente realmente muda a cara do que está à nossa volta, né? Para mim foi muito significativo também. Eu cresci na cidade, eu nunca morei no campo, e eu tinha aquela visão de pessoa que é mais urbana, de que aquelas montanhas com pasto, com verde, com grama, de que aquilo era uma natureza exuberante, né? Uma natureza bonita. E é muito legal porque o terreno do Daniel está do lado ele está na montanha, né? Então um pedaço da montanha é propriedade dele, outro pedaço da montanha é propriedade do vizinho dele. E esse pedaço da montanha dele é muito diferente já do vizinho. E eu queria resgatar uma fala até que ele falou no começo, que assim, que esses pastos, eles não são realmente uma natureza fértil, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco como que você faz para, nas montanhas, fazer esse cultivo, transformar essa paisagem numa paisagem fértil e com produção agrícola. A gente vê esse, né, um pasto verdinho, né, aquela coisa, parece uma coisa bonita. Mas a gente tem que pensar assim, por exemplo, principalmente aqui, vamos dizer, na região de Minas Gerais, da Mantiqueira, né, uma região montanhosa, né, de encostas até muito íngremes. Essa área toda ela era coberta por mata, né, ela é coberta pela, né, a Mata Atlântica, que é um dos biomas de maior biodiversidade do mundo, né? E então, mas há muitas décadas, né, essas áreas aqui, elas foram o quê? Desmatadas com o objetivo de fazer a utilização da madeira e depois transformadas em pasto. Então, esse verde que você vê cobrindo tudo aí é a braquiária, que é uma gramínea que serve de alimentação para o gado. Ela cresce muito fácil, ela se espalha muito fácil. Então, no verão, com as chuvas, está aquele tudo verdinho. Só que, na verdade, essa área de pasto e encosta, ela é uma área degradada. Por quê? Ela já não tem mais a floresta. Quando a chuva cai, ela desce como enxurrada nesse pasto. Então, é como se tivesse um tapete ali, aonde a água desce em corredeira, né? Em enxurrada, e ela leva toda a matéria orgânica que está em cima ali daquela terra, que, né, restos de folha, pedaços de madeira, tudo vai sendo lavado e cai direto no córrego. Como ela desce com uma velocidade grande, enxurrada, ela vai encher esse córrego, esse ribeirão. No final das contas, a gente vai ter enchente lá para baixo nas cidades, entendeu? Quando enche, tem inundação nas cidades. Então, a gente está pensando no quê? Numa área degradada, isso causa erosão na montanha, né? Limpeza da matéria orgânica e inundação para baixo. Então, basicamente, como eu trabalho numa área de encosta também, aqui na Mantiqueira, eu peguei essas áreas que eram áreas de pasto, né? E comecei a fazer o trabalho de conservação de água e solo. Ele é basicamente utilizando, foram técnicas que eu estudei de comunidades, né, que usam técnicas assim. Tem vários lugares no mundo, mas eu peguei um manual, eu vi um pessoal fazendo nas Filipinas, né? Então eu fiz uma adaptação. É um trabalho de terraços em nível. Então você pega a encosta, você faz a marcação do nível na encosta e você cria um terraço ali. Então você cria uma área plana nessa encosta e ela acompanha, né, o nível. Então você não tem, você vai estar, né, você tem uma área plana nessa encosta. Quando eu faço esse terraço, eu faço a estabilização dele com uma planta que também eu já mencionei, o vetiver. Ele vai segurar esse terraço para que a água não desça. E você tem valetas ali entre, né, o terraço e o resto da encosta. Então, quando você faz isso, o que acontece? A água, no período de chuva, a água ela já não desce no pasto liso diretamente para o córrego.
ela vai acumular, ela vai cair nessas valetas, então ela tem, né, como se fosse um degrau ali que vai segurando a água, ela vai se infiltrando na montanha novamente, na encosta. Essas valetas também acumulam a matéria orgânica, então o resto das folhas, de galho, isso tudo vai acumulando ali. Então eu mantenho a água aqui, eu crio um sistema que permite a absorção da água aqui, então quando ela absorve aqui em cima mesmo, ela não desce e cai pelo riacho, eu estou reabastecendo as minhas nascentes aqui. Então, eu estou fazendo uma produção de água, né? Eu estou ajudando a natureza a reabastecer as nascentes. Ao mesmo tempo, eu acumulo material orgânico que depois eu jogo para cima desses canteiros para fazer já uma adubação orgânica dos canteiros aonde eu vou plantar. Então, você tem um sistema de conservação de água e solo, e quando esses canteiros já estão lá estabilizados e adubados, você tem uma área boa para você fazer o cultivo de plantas alimentícias. Então, esse é o sistema, né? Conservação de água e solo associado à produção de alimentos. É muito interessante. Bem. Você muda realmente a cara, né, do lugar, e não só isso, tem uma série de funcionalidades que a gente de fora acha que hoje está bom, né, porque está verde, mas não está, né? A gente está tendo uma série de problemas por causa disso. E nesse cultivo em nível, essa forma de fazer esses platôs que você faz, como que você escolhe as espécies? Tem alguma diferença? Tem alguma adaptação? Ou é mais realmente pelo clima da região? Como que você faz essa escolha do que você vai plantar ali? Então, na verdade, sim, você tem que tem um monte de observação que tem que ser feita, né? Várias observações ali. Porque, inclusive, por exemplo, dentro do meu terreno aqui, dentro do meu espaço, eu tenho áreas aqui que têm uma característica muito diferente uma da outra, né? Então, eu tenho, vamos dizer, um bioclima aqui, né? Uma biorregião, assim, a característica geográfica, a característica climática, que já é, vamos dizer, do local, em termos de onde eu estou no planeta, né? Em termos de latitude, aqui no hemisfério sul, em Minas Gerais, na região da Mantiqueira, a certa altura. Mas mesmo dentro aqui do meu terreno, eu tenho espaço com características muito diferentes, né? Em termos de insolação, né? Você está numa face que pega sol de manhã, outra pega sol à tarde. E quando você começa a mexer na terra, você vai ver que a terra também tem características diferentes, terras mais orgânicas, uma cor mais escura, terra mais argilosas, terras mais areiosas, assim, né? Então, tudo isso influencia. Agora, existem, assim, um conceito que é muito interessante também, que é o conceito de plantas companheiras e plantas antagônicas, né? Então, dentro da policultura, eu tenho várias plantas, né, que são cultivadas em proximidade, e você vai observando as características delas e você vê se essas plantas, quando elas estão juntas, elas se ajudam ou se elas se atrapalham, né? Então, você tem esse conceito, né? Plantas companheiras, elas se ajudam mutuamente. Algumas espécies, elas servem também como um repelente natural, algumas espécies de flores, né? A tagete, cravo de defunto, que eles chamam. Algumas espécies de tempero, né? E de ervas medicinais, ela tem essas características também, a camomila, até o tomilho. Então, quando você tem essas ervas, tanto medicinais, tempero, né, algumas flores, elas podem te ajudar a fazer o controle de pragas, de pestes, você planta elas juntas. Então, tem um certo estudo, assim, não vou entrar em detalhes, não. Mas tem um conceito muito interessante, por exemplo, que é bem conhecido, né, que era utilizado pelos índios nas Américas aqui há milhares de anos, que é o que eles chamam de três irmãs. Três irmãs se refere ao quê? A plantação de milho, feijão de corda e abóbora em consórcio. Então, como é que é aquilo? Você não tem aquela plantação, né, de soja, de milho, né, aquilo só, né, uma espécie. Você tem essas três cultivadas juntas. Isso é um conhecimento indígena, é um conhecimento tradicional. Então, o que eles faziam? Eles plantavam os milhos e davam tempo para o milho se desenvolver. Depois que ele estava ali com uma certa altura,
eles plantavam alguns pés de feijão de corda, que é um feijão que, na verdade, ele sobe como uma trepadeira. Então, na base do milho. E nos espaços entre os milhos e o feijão, eles plantavam a abóbora. Então, essas plantas, elas se ajudam mutuamente. O milho, ele vai crescendo, ele já tem, né, ele começou a ser plantado com uma certa antecedência, ele já está numa certa altura, ele continua crescendo, e o feijão, ele vai utilizar o milho como suporte. O feijão, como leguminosa, ele faz fixação de nutrientes no solo, né, de hidrogênio e nitrogênio no solo. Então, de qual o milho vai se beneficiar, né? Como se estivesse sendo um adubado ali. E a abóbora, ela se espalha, né, em ramas, né, com as folhas maiores, mas no chão, fazendo o quê? Impedindo que o solo fique ressecado, né, fazendo sombra no solo e impedindo que outras gramíneas ali que pudessem estar crescendo e abafando tudo ali, crescessem. Então, você tem essas 3 plantas trabalhando em consórcio, se ajudando mutuamente. Então, por exemplo, é o conceito, né, dos 3 irmãs. É interessante. A gente vê que, assim, viver dessa forma, né, a permacultura, a bioconstrução e todos esses conceitos que a gente falou hoje, vai um pouco na contramão daquilo que a gente tem no mundo moderno hoje, que é a gente querer tudo rápido e na hora que a gente quer. É um trabalho, uma forma de vida que exige o seu tempo, que exige o seu estudo, que exige a sua dedicação, exige uma tentativa e erro, exige uma observação, principalmente uma observação da natureza e do tempo dela. Então, assim, é uma outra forma mesmo da gente começar a se relacionar com a natureza, com a alimentação, com os espaços, com a construção, né? E eu queria saber, conta pra gente se você faz visitações no seu espaço, se você dá cursos, tem aí uma agenda de cursos, como que você repassa aí todos esses conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo para as outras pessoas? Na verdade, essa agora é a proposta, né? Assim, eu meio que estou com um pouco de relutância, mas ao mesmo tempo eu quero, mas era porque esse espaço era para ser um espaço para eu viver aqui mais tranquilo. Eu falei, não, vou ter que abrir para visitação, vou trazer o pessoal aí para conhecer. Como eu estou trabalhando já aqui há muitos anos, né? E anteriormente eu estava indo e voltando, né? Como eu disse, morava morando na Tailândia, eu vinha 2 vezes por ano e ficava 2, 3 meses. Agora eu estou basicamente aqui desde 2020. Mas esse trabalho que eu fiz aqui já tem assim, né? O resultado das intervenções já é bem claro, já tem muita coisa que as pessoas podem ver, está pronto, né? Você vê o resultado na prática. Outras coisas né, são outros projetos que eu estou dando continuidade. Então, tem muita coisa na área de permacultura, né, como a gente estava falando, de plantação, de tratamento de água, de produção de energia, de bioconstrução, que as pessoas já podem ver já o resultado final, né, né, das intervenções. E como eu estou dando continuidade, eu vou abrir sim, entendeu? Para visitação, o pessoal vir. Tanto fazer uma visita técnica para conhecer, vamos dizer, no geral, né, as coisas, né, os sistemas que eu tenho aqui. E para workshops, assim, eu vou estar fazendo construções, né, com essas mesmas técnicas, né, construções semelhantes à que eu fiz a minha casa aqui, com hiperadobe, telhado verde. Então, logo eu vou estar anunciando aí. Provavelmente agora, para o começo né, agora, desse mês de setembro, né, nessa primeira quinzena de setembro, eu estou tentando ainda definir as datas. Então, provavelmente vai ter um workshop de bioconstrução aqui. Então, logo, logo eu vou estar anunciando. Maravilha, maravilha. E uma coisa, você agora para a gente já ir caminhando para o final dessa conversa, conta para a gente se você é otimista com relação ao futuro, como que você vê o futuro, o que você pode, qual que é o seu sentimento com relação ao que está por vir? É uma questão assim meio complicada, né? Eu gosto de ser otimista, mas o meu otimismo é um otimismo assim meio realista também, entendeu? Eu sou otimista assim, eu não vou me deixar me entristecer e me desapontar, né? E me desanimar vendo as coisas que estão sendo feitas aí e falar, não, né, tá tudo perdido e não tem mais solução. Então,
eu sou otimista, mas um otimista realista. Então, eu não me deixo desapontar, assim, né? Ficar triste com as coisas que eu estou vendo, né? A degradação do meio ambiente e tal. Então, eu procuro, assim, fazer a minha parte, né? Então, é um otimismo no sentido de, eu acho que existem soluções, mas essas soluções, elas têm que ser realmente implementadas pelas pessoas. Não adianta só ficar falando, né? E não fazer, né? E tem muita coisa, às vezes, que, né? Poxa, às vezes a gente, né, algumas coisas são muito, tem um impacto muito maior que outras, né? Você pensar assim, pô, será que eu deixar de usar um canudinho de plástico? Será que parece, pô, tá cheio de canudinho no mar, tal, mas será que essa é a maneira mais eficiente de você fazer alguma coisa pelo meio ambiente? Se a gente pensar assim, você sabe o tipo de degradação que está envolvido, por exemplo, quando você come carne, entendeu? Quando você bebe leite, quando você está participando, né? Você está tendo uma dieta carnívora, por exemplo, o que está sendo impactado, né? Por aquele sua, né? Essa sua, né? O seu, como é que se diz? Hábito, né? Aquele hábito. Então, acho que as pessoas têm que se informar bastante, começar a fazer estudos assim e gradualmente ir implementando mudanças na vida dela, entendeu? E daí, eu acho que daí a gente tem condição de melhorar aí, aumentar as probabilidades de ter um futuro sustentável, né? É mais ou menos isso. É bem isso que a gente fala muito aqui no canal. A ideia é justamente dar ideias, né? Dar sugestões para que as pessoas possam implementar pequenas modificações na sua vida, né? E a partir dessas pequenas modificações, a gente ir construindo um futuro diferente, né? E me fala se um ensinamento que você poderia deixar para as pessoas do canal, alguma dica, alguma coisa que você acha que seria importante, se a pessoa puder ficar só com isso no vídeo de hoje, com o que ela deveria ficar? Ah, isso aí é difícil aí, né? Bom, eu posso falar, tem uma, não é assim, não é um ensinamento, não é mais assim uma coisa que eu, assim, eu percebi vivendo aqui, né? Então, é mais ou menos veio essa ideia na minha cabeça como se fosse uma, né, uma frase assim, que eu falo assim, a a mãe natureza, ela sempre tem razão, mas ela não precisa concordar com você. Entendeu? É isso, talvez eu nem explique, não. Deixa a pessoa pensar aí o que você acha que quer dizer isso, tá bom? Boa, boa. E conta pra gente onde as pessoas podem te achar, Instagram, Facebook, página web, site, onde que as pessoas te acham? Então, eu tenho os canais, né, no Facebook e no Instagram, né, que é o Wise Living Mountain Retreat. Até esse nome, assim, é meio que é o nome em inglês, é que veio assim meio que de uma junção do trabalho que eu já fazia na Tailândia. Lá a gente tinha uma escola, a escola de formação de professores era Wise Living Yoga Academy, né, Academia de Yoga. Então, como eu vim para cá e falei assim, eu vou fazer o Wise Living, mas como um retiro de montanha. Daí, como o nome já era, né, já tinha Wise Living Yoga Academy, eu mantive o nome em inglês mesmo. Então, é Wise Living Mountain Retreat. Daí a gente tem os canais no Instagram, né? E no Facebook. Então, depois aí é só pôr, né, um linkzinho Sim. ali, vocês me acham lá. A gente vai colocar todos os links por aqui. E, bom, a gente já chegou ao final da nossa conversa. Assim, super te agradeço. Foi, né, uma aula realmente de permacultura, de bioconstrução, né, de soluções que a gente pode observar na natureza, observar de outros povos, outras culturas, outras formas. E super te agradeço a sua disponibilidade, né? E a gente fica por aqui com o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E, né, esperamos você no próximo episódio do canal aqui da Casa Terrária para a gente ver como ESG começa em casa. Um abraço para todos vocês. Daniel, obrigada. Até mais. Obrigado.
Tchau.